Eu estava lendo essa palavra no livro de João, de 1 João, onde o autor de João fala sobre é, ser aperfeiçoado no amor. Ele fala que quem sente medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Porque quando você sente medo, medo denota castigo. Isso é na minha Bíblia, na tradução da linguagem de hoje. E eu fiquei meio assim pedindo a Deus que eu queria entender o que está dizendo ali naquela palavra, porque estava confuso para mim. Como assim? Se você sente medo é porque você não está aperfeiçoado no amor, porque o medo denota castigo. E eu estava com um livro na cabeceira da minha cama. É um livro que eu gosto de ler, né? Que chama A Chave das Escrituras. E eu abri, assim, senti vontade de abrir esse livro e eu abri justamente numa parte em que a autora deste livro, ela faz algumas explanações que eu gosto, eu me identifico com algumas coisas que ela fala. E aí eu li, eu entendi justamente o que se refere a porque o amor denota castigo. A palavra não está bem colocada porque o medo denota castigo, mas a palavra correta é porque o medo denota erro. A verdade é que se você está sentindo medo, se você não está aperfeiçoada, você não está aperfeiçoada no amor, você está sentindo medo, isso denota que você está operando no erro. Você não está com seus pensamentos na verdade, você está com seus pensamentos no erro e no engano. E, consequentemente, os seus sentimentos estão no engano, no erro. Então você sente medo e o medo vem desse engano. Quando você está aperfeiçoado no amor, isso implica que você está operando na verdade de Deus, na verdade que Deus é amor, no bem, no reino de Deus. Na verdade que você é filho de Deus, você é criação de Deus e que você é filho de Deus. Na verdade que você é salvo, que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E você pode se entregar a Ele sem medo algum. E que você pode viver essa comunhão e essa verdade. Que você deve viver essa comunhão e essa verdade. Não deixe a sua mente ser alimentada pelo erro e pelo engano. Porque esse erro e esse engano vai trazer para você sentimentos que estão contrário à verdade, que são mentiras de Satanás. A palavra de Deus diz, Jesus falou que Satanás é o pai da mentira. Nele não há verdade. E ele opera e ele leva você a operar no erro, nessa mentira. Então diga não ao erro, diga não a essa mentira e entenda que você é filho de Deus e criação de Deus. Entenda que Deus mandou seu Filho único, Jesus Cristo, para salvar você. Que Ele se importa com você e que você pode viver nesse reino, nessa verdade, em Deus. E se alimentar dessa luz da verdade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é rica e ela é poderosa. Se nós meditarmos verdadeiramente nessa palavra, alimentar o nosso espírito com esta verdade, nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós vamos viver o plano de Deus para a nossa vida. Nós vamos estar fortes e aptas a dizer não para o erro, para o engano, a não aceitarmos as sugestões da escuridão. Nós vamos conhecer a verdade que liberta. E nós vamos viver essa liberdade em Cristo.
Deus, as pessoas, hoje em dia, muitas vezes, e eu até me coloco também entre essas pessoas, nós colocamos Deus dentro de uma caixa e nós determinamos como que Deus vai operar. Ó, no passado Deus operou dessa maneira, então Deus não opera diferente do que Ele operou no passado. Isso não é verdade. Quando você pensa assim, você está limitando Deus. Você está limitando Deus às suas limitações, às limitações humanas, ao seu conhecimento. Mas Deus é muito mais do que o que você sabe, muito mais do que o que você percebe. Quando Jesus veio ao mundo, Ele disse que muitas coisas Ele não poderia falar, porque as pessoas não iriam entender. Então, Deus, Ele age como Ele quer. Deus, Ele é soberano. E você precisa entender isso. O que Ele nos chamou a fazer foi a obedecer a tudo que Ele nos ensinou sobre todas as coisas, sobre o perdoar, sobre o não adulterar, sobre o casamento, sobre a vida em família, sobre fazer o bem, sobre amar as pessoas. E é isso que você deve buscar fazer na sua vida. E buscar, como Jesus falou, né, vigie, ser vigilante, para não cair em tentação, orar e estar na presença do Senhor. E falarmos essa revelação que nos foi trazida por Jesus Cristo. Não existe outra revelação que nós devemos falar, anunciar, esta revelação a que Jesus nos trouxe, do reino de Deus. E operarmos no reino de Deus, operarmos nessa verdade, mantermos firme a nossa mente na verdade de Deus, entendermos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos as características de Deus dentro de nós, de Deus é amor, a palavra nos deixa bem claro que Deus é amor, e Deus também é justiça, Deus também é justo. Ele também é justiça, mas Ele também é misericórdia. Você pode, quando você estuda a palavra de Deus, você vê que Deus, antes de exercer a justiça, Ele sempre prefere, antes de exercer a misericórdia, Ele prefere que você peça perdão dos seus pecados e que Ele possa lhe perdoar. Eu creio verdadeiramente nesse Deus. Isso é uma caminhada que nós fazemos, nós cremos e nós decidimos que nós queremos viver um relacionamento com Deus, nós decidimos que nós queremos obedecer a Deus. Isso é uma caminhada e nós vamos lendo a palavra de Deus, porque como que você não vai ser enganada? Você não vai ser enganada por ninguém se você conhecer a palavra de Deus. Mas se você não conhece, você fala só das coisas que você ouviu falar, você é mais fácil de ser enganada. Porque você não conhece, você não leu, você não meditou nessa palavra, você apenas fala o que os outros falou. Então, busque ter a sua própria experiência com Deus, meditando na palavra dele, orando e buscando essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. É a mesma forma, um exemplo do relacionamento com Deus, da mesma forma, né, que é muito mais especial, mas você pode ver um relacionamento da filha com o pai, se você é um bom filho, né, se você tem um bom relacionamento com seu pai, você sempre está conversando com ele, você conversa com ele as coisas que você vai fazer, o que você está pensando, e ele está sempre conversando com você também. Você busca ele todos os dias, você fala com ele todos os dias. E você confia no seu pai, né? Isso eu estou falando de o relacionamento de filho e pai aqui na Terra, mas o relacionamento de um bom filho e um bom pai. E é um relacionamento assim que a gente tem com Deus, só que é um relacionamento muito mais especial, porque a Deus a gente adora. A Deus a gente adora, a gente ama e a gente adora.
e a gente reconhece que Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Seu Pai aqui na Terra, Ele não pode todas as coisas, mas Deus pode todas as coisas. Então, seu Pai aqui na Terra, Ele não conhece todas as coisas, mas Deus conhece todas as coisas. Então, você pode confiar que Ele vai fazer o melhor para você, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Então, é buscar esse relacionamento com Deus, viver um relacionamento com Deus. Abrir mão, realmente decidir que não quer viver no erro, não quer viver do pecado e entender que é melhor viver com Deus. Quando você busca esse relacionamento, então Deus começa a se revelar para você, Jesus se revela para você, o Espírito Santo guia você. E você começa a ter discernimento das coisas, do que é certo, do que é errado. E você começa a desejar no seu coração viver na verdade de Deus. Mas isso é uma decisão que você toma, que você quer aceitar Jesus, se você quer crer nesse mistério do plano da salvação. Se você quer ser incluída nesse plano da salvação. Você foi incluída por Jesus, mas se você não aceita, se você não crê, você decide não participar desse plano, não fazer parte desse plano. Mas quando você aceita Jesus, você aceita e decide fazer parte desse plano. E você aceita o reino de Deus, viver no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. Então isso é uma decisão sua, porque quando Deus lhe criou, Deus lhe deu esse livre-arbítrio de você escolher. E também Ele lhe deu a força necessária que você precisa para tomar essa decisão. Então, é uma decisão realmente que parte de você. Que você tem que tomar. Como todas as decisões que você toma no seu dia a dia. Você acorda, você decide muitas coisas. Então, que nesse dia você também possa decidir tomar essa decisão que é uma decisão que transforma a nossa vida. É uma decisão, é a mais importante decisão que a gente toma na nossa existência. É a decisão de aceitar, de crer e de viver um relacionamento com Deus e de crer que Jesus, no plano da salvação, que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, e buscar entender esse plano, buscar entender esse sacrifício e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e ser batizado e caminhar para cada vez mais estar aperfeiçoado no amor e buscar mesmo a santidade. E viver esse relacionamento com Deus, que é o que Deus planejou desde que Ele criou você. Foi viver um relacionamento com você. E agora você decidiu não viver um relacionamento com Ele, mas Ele criou você para viver um relacionamento com você. Um relacionamento de pai e filho. Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, é o que nos guia, é o que nos guia pela verdade, no caminho da verdade, é o que nos direciona a vivermos uma vida de relacionamento com Deus e Jesus Cristo. O Espírito de Deus é o que nos renova, é o que nos fortalece. O Espírito de Deus é o nosso Consolador. Eu convido a você a se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido você a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e a orar a Jesus dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus e eu creio que eu posso viver um relacionamento contigo. Senhor, eu creio que através de Ti os meus pecados serão perdoados e que através de Ti eu posso viver uma nova vida.
Eu creio, Jesus, que através de Ti, tudo na minha vida pode estar errado, pode ser consertado. Eu creio que eu posso cumprir os planos de Deus para a minha vida. Que o que Deus planejou para mim, eu posso viver todas as coisas que Deus planejou para mim. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu creio em cada palavra que tu disse que é a palavra da verdade. Eu creio que tu és a luz, a verdade e a vida. Eu creio que tu és o único caminho que me leva ao Pai. Senhor Jesus, eu quero viver contigo. Eu aceito viver no reino de Deus. E eu quero te convidar, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, para vocês estarem em mim e eu estar em vocês. Por favor, me ajuda e me fortalece. E me firma nos teus caminhos e me firma na verdade, Senhor. Sem ti eu não posso nada, absolutamente nada. Mas contigo eu posso todas as coisas. Senhor, eu quero operar na verdade. Eu quero viver na verdade. Eu quero viver o que tu tens para mim, Senhor. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor Deus. Eu entrego a minha casa a ti. Eu entrego a minha família a ti, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio, Deus, que tu és o meu Pai e que tu és o Deus soberano e único. Que todas as coisas estão sob o teu controle, Senhor. E que nada que existe e que tudo que existe foi feito por ti, criado por ti, Senhor, pelo poder da tua palavra. Eu creio no plano da salvação e eu recebo esse plano e eu peço ao Senhor que me entregue a Jesus, porque Jesus disse que todos que vêm a mim, Jesus falou, todos que vêm a mim são entregues pelo meu Pai. E eu te peço, Deus Pai Todo-Poderoso, que me entregue ao teu Filho Jesus, para que eu receba e faça parte, receba, porque ele já me entregou, e eu recebo nesta hora o plano da salvação e a libertação que Jesus me entregou. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E o teu Espírito Santo como meu Consolador e o que me guia, o que me fortalece. Eu reconheço a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E me rendo aos teus pés, Senhor. E eu te adoro. Entrego tudo que eu tenho e tudo o que eu sou. Eu entrego a Ti, Senhor. E eu consagro a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, eu oro. Amém. Deus, Ele é tão maravilhoso, e quando você decide aceitar Jesus e crer nele, e na tua caminhada, Deus vai te mostrando muitas coisas, e de repente você vai perceber que você não crê mais só porque você leu na palavra de Deus o que Ele fez quando Ele veio aqui no mundo, mas é porque você tem um relacionamento com Ele, você passa a ter um relacionamento com Ele e você começa a crer porque você começa a viver esse relacionamento com Ele. São experiências mesmo que você tem com Ele, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você está firme, você pede a Deus para se firmar nos caminhos dele e que você está firme, você começa a perceber que você realmente não pode viver mais sem ele. E que descobrir esse amor, essa verdade mudou tua vida, mudou teu ser. Você não é mais a mesma pessoa. E aí você entende quando Jesus disse a Nicodemos, ele disse, Nicodemos, ele era
um fariseu, ele era um dos líderes fariseu, e ele foi procurar Jesus. A Bíblia diz que ele foi procurar Jesus, e aí ele diz: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre por parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus diz a ele: todo aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então Nicodemos, ele questiona Jesus, ele faz: como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Será que ele pode voltar para o ventre de sua mãe? Aí Jesus diz: todo aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Porque aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, eu entendo que Jesus está falando nascer da água, é a água do batismo, e que o nascer do Espírito é que quando você aceita Jesus, você nasce de novo e você busca Jesus e você entende essa revelação e você faz parte desse reino de Deus, você aceita esse reino de Deus, você nasce de novo em espírito. Seus pensamentos são outros, suas necessidades são outras, seus sentimentos são outros, suas ações são outras, você é outra pessoa, você nasce de novo. Então, Jesus continua conversando com Nicodemos e ele diz: o vento sopra aonde quer e você ouve o ruído, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim mesmo são todos aqueles que nascem do Espírito. E é muito lindo essa passagem de Jesus conversando com Nicodemos, as revelações que Jesus faz a Nicodemos. E eu convido você a ler essa passagem, a meditar nessa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos. E aí Jesus ele fala muitas coisas e ele fala uma passagem que é bem conhecida entre os cristãos, que ele diz: Deus enviou seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus ele fala, assim como Moisés, ele fala, né, sobre o vento, aí ele fala assim: assim como Moisés levantou a cobra de bronze no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.